Oruan manda recado para os ladrões do Rio de Janeiro. Vocês estão fazendo feião, estão roubando vários trabalhadores na rua e matando por causa de uma moto, mano. E a responsabilidade tá caindo pra mim, nós que somos artistas. Mano, ele falou exatamente assim. Nós que somos artistas. Que retribui, como é que é? Que mostra a realidade da favela. A responsabilidade tá caindo pra nós que é artista. Ele falou exatamente assim. Vamos ver, Velho. O papo vai por menor do roubo. Tá roubando o Rio de Janeiro todo aí. Pega a visão, mano. Você está fazendo feião, mano. Estão roubando vários trabalhadores na rua. E estão matando vários trabalhadores na rua, mano. Pai de família, você está matando vários trabalhadores. Carro de uma moto, mano. E o bagulho tá vindo, a responsabilidade tá caindo pra mim, mano. Tá caindo pra nós que é artista, mano. Que cantam a realidade da favela, mano. Você está fazendo feião, tropa. Pega a visão, feião, mano. Você está manchando nós, mano. Manchando a favela, mano. Vocês estão indo roubar. Estão matando vários trabalhadores inocentes, mano. E o bagulho, nem, até nós, tipo assim, não tá longe disso não, mano. Roubaram o chefinho ontem, mano. Mó cordãozão de ouro do chefinho, mano. Roubaram o PZ. Vagabundo, tipo assim, vagabundo rouba mesmo, mano. Tipo assim, vagabundo tá confundindo o bagulho mesmo. Tão matando vários trabalhadores inocentes. Responsabilidade tá caindo pra mim, mano. Tá caindo pra nós. Vagabundo tá cobrando nós aqui posicionamento, mano. Tu acha que eu sou conivente com isso, mano? Qual é, mano? Matando várias pessoas inocentes, trabalhador, pai de família. Quando nós precisamos, quem ajuda nós é os motoboy. Que isso, mano? Vagabundo das favelas. Você está, tipo assim, botar a cabeça no lugar, mano. Pelo amor de Deus, mano. O bagulho é feio, mano. Mancha mesmo, nós mesmo da favela. Pegou a visão? Mas aí. Pois bem, vamos lá, vamos voltar pro nosso Oruan aí, cara. Meio complicado a situação pra ele. Porque de fato tá tendo manifestação de motoboys e entregadores de aplicativo ali no estado do Rio de Janeiro por conta dos recentes assassinatos. Eles são assassinatos, são latrocínios, né? Assaltos seguidos de morte, tocado por vagabundos de toda sorte ali da turma deles, por picaretas, todos faccionados. E aí o Oruan, ele tenta, né, como ele acaba sendo pressionado por isso, ele tenta criar a seguinte situação esquizofrênica. Ele é e não é do Comando Vermelho ao mesmo tempo. Ele é ou não é, ele é e não é chefe dos caras ao mesmo tempo. Então ele fala, ó, a culpa tá recaindo sobre mim, pra nós artistas. Então vocês têm que parar. Mas vocês têm que parar de fazer o quê? De descer pra roubar na pista? De acordo com as músicas do Oruan, que ele gosta de cantar, é um ato super legal descer pra fazer a grana pra roubar na pista. E sim, cara, roubar um entregador, roubar o celular do entregador, roubou a moto do entregador, vale a pena pra esses vagabundos. E aí ele quer fingir que, no fundo, o roubo só é válido se a vítima, por exemplo, não for um cara que é um entregador. Pô, talvez se for roubar alguém lá na Barra da Tijuca, se você for roubar um cara de classe média num bairro ok, não, beleza. Entendi. Um cara tá lá na Zona Sul, beleza, pode roubar. Mas não rouba o trabalhador. As pessoas são todas trabalhadores, e mesmo se não fosse um trabalhador, ninguém merece ser vítima de violência alguma, tá? 2, sim, o Oruan está passando esse recado público porque ele está tendo um dano de imagem gerado por subordinados do Comando Vermelho. E 3, eu abro os comentários lá do vídeo dele e eu vou ver um monte de retardado lá, oh, parabéns pela atitude, você foi muito consciente. Tá certo que assim, ele tá apanhando demais, mas a existência de pessoas que enxergam consciência no Oruan como uma espécie de posição oriunda de um player válido, né? Eu não entro naquelas do Arthur, me faz perder fé na humanidade, porque isso existe nos Estados Unidos. Existe a cultura gangster lá nos Estados Unidos. Nessa cultura gangster existem pessoas, não, fulano de tal fala umas verdades, ele é legal, ele é um bandido, mas eu gosto dele. Na real é que existem pessoas que são toscas, elas são meio burras mesmo, e essas pessoas, elas vão defender coisas boas, elas não vão entender muito o que é certo e o que é errado, elas se apegam a carisma e a tipos humanos que de maneira simbólica vão cativando elas, e essas pessoas existem, cara. O lance é que essas pessoas não podem interferir muito na tomada de decisão, né? Então estou falando pessoas muito burras que não sabem distinguir o que é certo e errado, elas não têm que ter poder de decisão sobre muita coisa, tirando, sei lá, o próprio corpo e o próprio trabalho. Eu espero que busquem um esclarecimento, mas as pessoas existem, estão por aí, admiram o Oruan, ficam procurando poesia no crime, né? É difícil. Um cara mandou, Nicolas Ferreira vai dar parabéns pro Oruan agora. Alguém aqui duvida? Foi pro Pose que ele deu parabéns da outra vez, né? Quando ele tava na Alerj, se não me engano, né? Prestando depoimento. Lembrando, tá, que assim, o envolvimento da facção Comando Vermelho junto à direita carioca, ele tá cada vez mais próximo. E as pessoas falam, como assim? Tá? Você vai pegar Bacelar,
parceiro de primeira ordem do Castro por muito tempo, parceiro do bolsonarismo no Rio por muito tempo, amigo do Flávio Bolsonaro. O Bacelar, ele era muito próximo, na verdade, grudado ao TH Joias, que é do Comando Vermelho. Ou seja, havia um deputado estadual que era do Comando Vermelho, que era muito próximo ao Bacelar, que anda com o Flávio Bolsonaro. Isso aí tá meio amarrado. A sociedade carioca é uma sociedade profundamente doente. E aí eu vou fazer um pequeno paralelo aqui, que eu acho que vale a pena fazer, né? Porque a gente passou em Santa Quitéria, né, mais ou menos 1 hora daqui. Em Santa Quitéria, vocês viram a confusão que a gente arrumou hoje, né? Fomos até a prefeitura, porque o prefeito é filho de um bandido. Esse bandido foi afastado, ele era um prefeito anterior. O Comando Vermelho e esse cara atuaram de modo a permitir, vamos colocar assim, uma frente de trabalho do Comando Vermelho na cidade que os beneficiasse, inclusive premiando o Comando Vermelho com um carro. Havia bônus por resultado. Conversas foram extraídas do celular do D30, não, do DA30, uma coisa assim, que é o segundo cara do Comando Vermelho ali na região. E ali a gente está vendo uma cidade num processo de tomativa. E como a classe política do Centrão ali não fez nenhuma cerimônia em se misturar com o Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho, vamos dizer, o poder se expressa de muitas maneiras. Você tem o poder na forma da autoridade moral, que o exemplo maior seria o poder religioso. O poder religioso opera por meio da autoridade moral. Você tem o poder por meio do dinheiro. E você tem o poder por meio da força. Então os políticos do Centrão, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem se juntar com um pastor que vai comprar fiel, eles podem se juntar com um empresário corrupto que vai desviar a emenda com eles, assim como eles podem se juntar com o Comando Vermelho. Um empresário corrupto representando dinheiro, um pastor picareta representando o convencimento religioso e uma facção como o Comando Vermelho representando a força pura e simples. Então quando eu faço esse paralelo, Santa Quitéria não é tão distante do Rio de Janeiro. Não é tão distante porque em ambos os casos a aceitação do crime organizado como parte do jogo e como um parceiro para a operação política daquele político local, ela foi rapidinho. E é naturalizada, e aí as pessoas são obrigadas a aceitar. O caso do Rio de Janeiro é um caso muito especial que merece, né? Todo mundo fala, Renan, você só quer fazer intervenção em estados do Nordeste? Não. O Rio de Janeiro, por excelência, é um estado que precisa ter uma intervenção e uma limpa geral. E no Rio de Janeiro, a mistura entre facções e política, ela é realidade. E não tô nem falando das milícias também, porque você tem ainda as milícias que operam muito forte dentro do Alerj. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, ele era próximo, ele premiou miliciano, atuou junto com o miliciano. Tem um miliciano que aquele que morreu, que antes ele tinha... O Adriano da Nóbrega. Você sabe um pouco da história do Adriano da Nóbrega? Tem um documentário maravilhoso, do Globoplay, inclusive, né, que é do Jogo do Bicho. Ele tem um episódio só sobre essa parte. O Adriano, ele já era envolvido com a galera do Jogo do Bicho, etc, etc. Entendeu? O Adriano, ele... Lembra que o Bolsonaro tinha sido assaltado? E roubaram a arma dele nos anos 90? Ah, eles falam disso no então, a questão toda é que o cara, ele morre na cadeia, né? E havia um envolvimento do Adriano aí. Aí depois eu não sei se eu tô confundindo. Não, assim, não sei se o Adriano... Vamos ver no chat. Mas é um desses caras que foi premiado e cuidado pela família Bolsonaro. Os Bolsonaro cuidaram do cara até o cara morrer. E ele é um cara que perdeu uma perna numa bomba, tomou algum tiro. Outra pessoa. Bom, enquanto isso eu vou falar outra coisa, tá? Que o Renan tá falando aqui, eu tava na planilha, né? Que ele tá falando dessa mistura do cara ser ou não ser do Comando Vermelho. Existe uma espécie de glamour, né? Da pessoa se exibir publicamente Lessa. como... O Lessa. Ah, Rony Lessa. Ah, esse é outro cara. Esse aí é o caso Ô, caramba! Da Marielle, não sei o quê. Tá, isso é outra história. Mas só antes da gente... Bom, quer terminar isso? Depois eu falo. Não, vai falando que eu só falei. Não, que o lance é o seguinte, cara. Existe uma espécie de glamour da pessoa falar que ela é do Comando Vermelho para algumas áreas, né? Para algumas coisas da vida cotidiana dela e para outras não. Então, por exemplo, quando roubaram o carro do Poço do Rodo, ele foi se gabar na internet de que o carro iria aparecer. Porque ele é um artista, é isso? Né? Aí acabou de acontecer com o Adriano Imperador, não sei se você viu isso daí. A mãe dele acho que tomou um golpe de 15 mil reais e ele falou, eu vou dar 24 horas pra você devolver o dinheiro. Ele fez esse vídeo e o dinheiro voltou. O dinheiro voltou pra ele, né? Se realmente deram um golpe, não sei. Se deram o golpe, o dinheiro que voltou foi realmente do cara, não sei. O fato é o seguinte, houve uma exibição pública de poder e de força, né? Ligada ao quê? Ligada à lei e ordem que a polícia e o Estado promovem? Não. Ligado a um paralelismo do uso da força, que é
ou uma organização criminosa, e fica uma coisa esquizofrênica, porque não dá pra entender. Eu não entendi, cara, você é do Comando Vermelho ou você não é? Que é uma coisa que o Renan fala muito, que é daquela série que eu esqueci, você não pode ser meio gangster. Não existe meio gangster. There's no half gangster. There's no half gangsters, né? É uma série que ele falou que se eu gostei de Sopranos, eu vou gostar dessa série também. O lance é o seguinte, cara. Boardwalk Empire. Boardwalk Empire. Não existe meio gangster, cara. Ou você é gangster ou você não é gangster, né? Então, aqui no Brasil essas coisas são sempre muito pouco definidas. Isso tem a ver até com sexualidade, cara, você acredita? Esse negócio do você é gay? Não, eu não sou gay, mas veio aquele cara com aquele rabão, eu comi mesmo. Né? Eu lembro que aquele o cara do molejo, né? Eu não sou gay, mas peguei esse cara aí mesmo, né? Esse negócio, tava na cadeia, não comi o cara mesmo, né? São sempre essas coisas meio confusas, né? Sim. Você não consegue entender onde é a fronteira, a linha de uma Você coisa acha pra que outra. Essas pessoas meio toscas, as fronteiras de qualquer definição são meio... Sim, não existe o preto no branco, é sempre uma coisa meio turva. Tipo, eu não sou gay, mas eu peguei aquele cara, eu não sou do Comando Vermelho, mas se rouba o meu carro eu devolvo. Eu sou só um artista, mas eu também vou aqui pro morro. Caralho, velho. Nada é bem definido, sabe? Nada é bem definido, essa é a palavra. Nada tem a fronteira quadradinha e certinha do jeito que deve ser, né? As definições não se aplicam aqui. Tem sempre o jeitinho brasileiro para qualquer coisa, né? E isso eu acho que faz parte justamente da gente ter essa cultura, né, de querer se destacar da multidão, independentemente do que você está fazendo. Então, cara, eu estou me destacando porque eu sou do Comando Vermelho. Foda-se, só estou me destacando, então dane-se. Eu estou me destacando porque eu estou fazendo um vídeo falando que eu recebi meu Bolsa Família, não importa. O importa é que eu estou me destacando, eu estou aparecendo. E isso é absurdo, cara, isso é absurdo. Você estava falando do PM do Lessa? Voltar lá na história. Sim, voltar. O Rony Lessa é o seguinte, eu já peguei aqui a história. O Bolsonaro roubaram a moto dele e roubaram o celular dele. Roubaram a arma dele. E aí o Bolsonaro falou, não, olha só, ele foi pego depois e tal. Na verdade, quem recuperou as coisas do Bolsonaro foi o Rony Lessa. Aí esse cara foi preso, aí esse cara morreu dentro da cadeia. Depois a esposa dele morreu também, baleada. Morreu de morte matada. O tempo passa, o Rony Lessa vira um miliciano famoso no Rio de Janeiro, envolvido em esquadrão de morte, turma da milícia e tudo mais. Beleza. Quando o Rony Lessa, ele perde uma perna, ou perde um pedaço da perna, precisa de uma prótese, quem arruma são os Bolsonaro. Quem fala bem deles são os Bolsonaro. E aí ele vai lá e se muda pra casa no Vivendas da Barra, ao lado da casa do Bolsonaro. E aí as pessoas vão me falar que eles não têm relação. Uhum. A relação Não, e em paralelo a isso tem a homenagem ao Adriano da Nóbrega, que tem ligações com a família Bolsonaro, que foi o outro cara lá, o miliciano lá. Sim. Então, eu dei toda esta volta pra falar que, né, tem envolvimento de milícia, e a situação do Rio de Janeiro ela é muito, muito complicada. E aí eu faço o paralelo com aqui, que assim, a transformação de um lugar em um narco-estado é muito mais simples e fácil do que a gente imagina. Que às vezes a gente imagina que é assim, transformou em narco-estado. Houve um exército do Comando Vermelho, ele tomou a capital, ele derrubou todas as bandeiras e infiltrou seus caras. Não, a coisa é mais suave, é mais sutil, é num acordo, é numa puta... uma festa, uma farra que eles vão fazer. E a coisa vai indo, quando você viu, já foi.